Sakamoto, como essa estranheza deve ter chegado na Polícia Federal? A estranheza, a Dani foi bastante... A reportagem dela simplesmente transmitiu o sentimento por parte da Polícia Federal. Por parte da Polícia Federal é estranheza. Na minha avaliação, é bizarrice mesmo. É bizarro, né, que um ministro tenha autorizado uma operação da Polícia Federal e depois tenha pedido para que todo o conteúdo apreendido pela Força Policial, que é a instituição responsável por investigação, encaminhe tudo para ele lacrado, para ele decidir o que fazer. Você tá de brincadeira, né? Mas tá muito de brincadeira, né? O que o Toffoli quer com isso? É a polícia que é capaz, a polícia pegar os celulares, pegar o celular do Fabiano Zettel, pegar os dados do Vorcaro, pegar os dados dos familiares, de tudo e investigar, do Tanuri, do Mansur, tudo, e investigar, verificar conexões. O que o Toffoli quer fazer com isso? Por que o Toffoli pediu para tudo estar lacrado e para ele? Esse tipo de comportamento começa a levantar suspeitas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que ele está fazendo isso? Sabe? Deu um pito público, a Polícia Federal não conseguiu colocar de pé a operação, e a operação foi um pouco antes do Zettel ter ido para Dubai, etc. e tal. A Polícia Federal converse com o Toffoli, se explique, pode até explicar diante da sociedade por que a operação não foi colocada no prazo dele. Agora, primeiro que dar um pito público não faz sentido, são duas instituições que ele pode até questionar e entender os resultados, eu tenho certeza absoluta que a Polícia Federal, que está sendo extremamente diligente neste caso, que não está protegendo ninguém, ao contrário do que parece de outras pessoas, né? Ela está, na verdade, ela está cumprindo o seu dever. E o que acontece é que a partir do momento, ou seja, não há nenhuma reclamação por parte de todo mundo que está acompanhando essa ação, essas operações, de algum desvio de conduta da Polícia Federal com relação a isso. Agora, há reclamações de muita gente com relação ao comportamento de outros membros do Estado brasileiro que vem colocando entraves para essa investigação, parecendo que estão querendo contribuir com a produção de uma pizza, né, com relação ao Banco Master, porque, como a gente bem sabe, uma delação possível dos envolvidos do Banco Master seria a delação do fim do mundo, né? Então, no final das contas, né, é uma decisão bizarra, é a polícia que tem que analisar os dados. O Toffoli não é investigador, o Toffoli é magistrado, ele é ministro do Supremo, então, data vênia, né, é muito bizarra essa decisão e a gente espera que todo o material que foi lacrado para a polícia volte para o STF, volte para a polícia, para que ela possa investigar e dar andamento a tudo isso e que nada desapareça. Não, com certeza, Sakamoto. Até detalhando um pouco mais do que se trata essa bronca pública que a Dani relata e o Sakamoto começa a explicar aqui para a gente. No despacho que o ministro tornou público hoje, ele relata ter determinado no dia 6 de janeiro a busca e apreensão contra o cunhado do Vorcaro, o Fabiano Campos Zettel, e o empresário Nelson Tanuri também. Aí o Toffoli detalha ter dado 24 horas para a Polícia Federal cumprir a ordem, o que não aconteceu. Então, tem ainda, segundo o ministro, que a PF não conseguiu executar essa operação no prazo, ou seja, a partir do dia 12. Ele, então, renovou o pedido de prisão do cunhado de Vorcaro e de busca e apreensão contra Tenuri quando identificou que os dois viajariam na véspera da segunda fase da Operação Compliance Zero, que aí a gente entra um pouco no que tivemos hoje, que é de ter encontrado os dois, da Polícia Federal ter encontrado os dois tentando viajar, né? No caso, um internamente, do Tenuri, e o do caso do cunhado do Vorcaro, que estava indo para Dubai. A PF prendeu, então, o cunhado de Vorcaro no aeroporto de Guarulhos, quando ele estava tentando embarcar para Dubai, e Tenuri faria uma viagem aqui dentro do Brasil. Estavam até causando suspeitas de se tinham vazado alguma coisa ou não, né? E isso também se coloca... Gente, quando você tem uma justiça autorizando uma operação, a polícia vem e pede: senhor juiz, né, queremos fazer essa operação. O juiz pode negar ou pode autorizar, né? E o Supremo nega e autoriza. Quando tem elementos fáticos o suficiente para autorizar
Uma operação é autorizada quando não tem, não autoriza. Agora, o juiz não pode chegar, a menos que tenha uma justificativa, tipo, transcendental, o juiz não pode chegar e falar, olha, a operação é amanhã, tá? É dado para a polícia a discricionariedade de escolher a data, a melhor data para a realização de uma operação. Até porque, né? Caso contrário, e se você, tipo, tem os despachos, começam com data, e se isso vaza? E se isso vaza? A data correta vaza? Vai pegar mal para quem? Pode facilitar a vida do investigado. É a polícia que determina. Pra vocês terem ideia, gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Sei que estamos cheios de... Posso pedir só pra gente contar esse detalhe no nosso intervalo, Sakamoto? Até pro Sakamoto dar um respiro, que eu tô botando ele pra trabalhar muito aqui hoje, pessoal. Vamos pro intervalo. Quem tá assistindo a gente na TV, a gente segue no YouTube. Diga, Saka. Não, é o seguinte, eu cobrindo, fazendo reportagem, já cobri, já estive em muitas operações no meio da Amazônia, no meio do Cerrado, e muitas operações de resgate de trabalhadores escravizados, acompanhando o resgate. As operações duram dias, no meio do mato, para poder resgatar trabalhador escravizado. E o que acontece é que um dos segredos do sucesso de uma operação que quer pegar bandidos no pulo do gato é o sigilo. É o sigilo. É as pessoas não saberem, muitas vezes, quem é o alvo ou quando esse alvo vai ser visitado para não ter o efeito, para não tirar o efeito surpresa. Então, às vezes, a gente seguia, a imprensa ia, né, junto, seguindo, a gente não sabia, muitas vezes, quem ia ser o alvo. Muitas vezes a gente não sabia quem ia ser o alvo, a gente não sabia o lugar exato, a fazenda, ou o lugar, não sabia. Então, isso era fundamental. Às vezes as pessoas da equipe também não sabiam. Sabiam o delegado da Polícia Federal, sabia os coordenadores da ação, o procurador do trabalho, o procurador da República, acabou. Tipo, não sabia para não vazar na hora. E isso é normal. Isso é normal que se faça. Agora, o que não é normal é o juiz extrapolar, o magistrado extrapolar as competências que lhe são cabíveis dentro de uma investigação, né? Então, a gente acompanha, né? Vamos ver, isso é totalmente não convencional, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que vem disso, vamos ver se todo o material não volta, tudo aqui para a Polícia Federal poder dar continuidade, né? Porque se alguma coisa desaparecer, que a Polícia Federal certamente tem tudo isso muito bem listado. Se desaparece alguma coisa, se desaparece alguma informação, né, certamente o ministro Toffoli vai ser cobrado. Ninguém está falando aqui que o ministro Toffoli está cometendo um crime. Não. Está falando que o ministro Toffoli está fazendo algo que ele na minha avaliação, bizarro, né? Agora, vamos ver como é que isso se desenrola e se isso não vai atrapalhar o desdobramento das investigações. Gente, o Brasil tem direito a saber o que está por trás de toda a safadeza ligada ao Banco Master. É muito complicado, Saka, mas a gente até entra numa questão aqui de que, claramente, com isso tudo exposto, muito difícil que algo suma, né? Ficaria, no mínimo, muito complicado, né? Então, mas é que tá... Você sabe aquela coisa que o Brasil faz a gente acreditar, de vez em quando, que no fundo do poço há um alçapão. Então, quando a gente acha que pode as coisas darem... Não, isso aqui é o máximo que vai dar errado, a vida nos surpreende. Nossa, foi cronometrado o fim da frase de Sakamoto. Às vezes eu fico achando que ele tem um ponto aqui também, mas estamos de volta do nosso intervalo, pessoal. Terminando de discutir, então, notícia que é manchete, destaque no UOL, no momento de que o ministro Dias Toffoli mandou a Polícia Federal encaminhar lacrados ao STF os itens que foram recolhidos hoje na nova fase da operação em torno do caso Master. Só para a gente fechar a conversa aqui, Sakamoto, estávamos falando de toda a estranheza em torno dessa notícia, desse pedido de Toffoli. Fico pensando um pouco o que as autoridades da Polícia Federal estão pensando agora. Eles vão ter que, então, isso já aconteceu alguma vez antes na história, eles
Como vão agir agora? Eles não vão poder acessar nada antes do STF chegar? Isso pode virar eu não saberia, costume? Tem alguma coisa que proíba isso? Eu não saberia dizer, eu até gostaria de ouvir alguns juristas, né, que analisam o caso, né? É que esse caso, ele tem um diferencial, porque o próprio ministro Toffoli já tinha imposto sigilo, já tinha outras ações também que não depõem com a transparência que isso aqui exige, né? É claro, vamos dar um exemplo, se é um caso, alguém foi violentado, ou você tem, sabe, alguns casos em que você precisa proteger a identidade da vítima, gente, pelo amor de Deus, é claro que tem que ser protegido, baixado sigilo e tudo isso mais. Agora, houve muita discussão, né? O próprio professor Walter Mairovich, né, que espero que esteja nos assistindo, está de férias, mas espero que esteja nos assistindo, já falou aqui várias vezes, né, com relação a que era esquisito esse sigilo, né? Então, esse é o ponto. A discussão não é simplesmente que isso veio lacrado do nada. Pá! Surge um negócio lacrado, uma decisão esquisita no meio do nada. Ela, na verdade, vai ao encontro de outras decisões, né? Não só do ministro Toffoli, no TCU, né? Então, é aquela coisa, você sabe quando as coisas, tipo, as pessoas querem nos convencer que quando você tem focinho de porco, você tem nariz de porco, você tem pé de porco, você tem rabo de porco, tem linguiça, tudo, não é um porco, né? Mas a realidade mostra que tem alguma coisa chafurdando por aí.